Olá, amigo internauta, para você que acompanha o Acontece, muito obrigado. Agora, nesse segundo bloco aqui do Política em Foco, eu venho falar sobre a eleição suplementar em Martinópolis. James Bel ontem assinou um termo desistindo da sua candidatura para prefeito nessa eleição suplementar em Martinópolis. Eu acredito que foi uma boa decisão. No meu ponto de vista, porque assim, há um recurso no TRE, certo? Há um recurso que pode ser favorável à candidatura do James, como não? Porque no ano de 2020, o TRE deu parecer favorável à candidatura do James. Beleza, tranquilo. Só que lá no TSE não foi. Então, nesta eleição agora suplementar, pode correr o mesmo risco, apesar dele estar apto a concorrer, não tem nada que desabone a candidatura dele. Entretanto, por existir uma jurisprudência no TSE a respeito desse assunto, porque a eleição de 2020 pode-se dizer que é essa mesma agora de 2021. É como se fosse o mesmo pleito. Se eu não estiver enganado, é o mesmo pleito. E James Bel concorrendo essas eleições, ele pode aí correr o risco de não assumir e começa tudo novamente. Tá? Eu poderia aqui explicar melhor para o eleitor, de forma mais técnica, mas eu estou falando dessa forma bem popular, para você entender. James Bel, se desse continuidade nessa candidatura, poderia correr o risco de o resultado lá na justiça ser favorável ou não. Então, para evitar que seja ainda mais uma dor de cabeça, era melhor que o grupo decidisse indicar uma outra pessoa. No caso aí, eu cheguei até a sugerir nas redes sociais que indicasse aí Rafael Ibá, que é a esposa de James Bel, ou Betão, por ser o prefeito atual. Os dois estão muito bem nas pesquisas que foram feitas no município. Betão muito bem nas pesquisas, assim como Rafael. E os eleitores já decidiram. Quem fosse indicado pelo grupo, eles seguiriam. Então, para que estar prorrogando uma decisão? De maneira sábia, o grupo decidiu colocar o Betão como candidato, já está prefeito, e assim, ganhando, dá continuidade aos trabalhos. Para que coisa mais perfeita do que isso? Não é isso? E ainda mais, James Bel mostrou humildade, porque ao contrário de outras supostas lideranças aqui da região, ele não indicou a esposa, não indicou alguém da família, indicou Betão Souza. Por que eu estou dizendo isso ao contrário de outras lideranças políticas aqui? Vou te dar aqui um exemplo. Existe uma diferença e existe uma semelhança. Tá bom? Qual é a diferença de James Bel? É que ele não indicou a esposa. Porque se ele indicasse, com certeza, ia dizer, olha, não deram valor ao Betão, como disseram, não deram valor ao Filipão. O Filipão deixou bem claro, ele é uma pessoa que está para ajudar o time, joga em qualquer posição, e ele está certo. Que grupo é esse? O grupo tem que ser unido. E Filipão tem mostrado isso, união. Então vamos aqui ao específico que eu quero citar para vocês. James Bel não indicou a esposa, preferiu indicar Betão. Ao contrário de uma suposta liderança política aqui da região, que dizia para o Deus e o mundo que seria candidato a prefeito no município de Granja. Vocês sabem de quem que eu estou falando, não sabe? Ele gritava para Deus e o mundo que seria candidato. Estou até aqui com a matéria do jornal O Povo. Nas eleições de 2016 em Granja, o Romeu Arruda dizia para todo mundo que seria o candidato a prefeito, mesmo muitas das pessoas dizendo que ele não seria.
e ele disse que seria candidato à reeleição, certo? E quando viu que não deu, ele indicou a sobrinha, que foi apelidada de Amando do Romeu, ou seja, foi a Amanda. Vocês lembram disso, né? Mas ele dizia para Deus e o mundo que ele é que seria o candidato à reeleição em 2016 em Granja. Então, quando ele viu que não dava, ele indicou quem? Indicou a sobrinha dele. Nas eleições anteriores, porque ela não quis uma reeleição, ela tem os motivos dela e ela sabe muito bem do que ela estava servindo, ele indicou a esposa dele. Romeu Aldigueri não tem sequer a humildade de indicar uma outra pessoa do grupo, mas não, ele não confia, aparentemente parece que ele não confia, então ele indica alguém da família, como indicou a sobrinha e indicou a esposa. Aí é que está o diferente, James Bell indicou o Betão, confiando ali nos componentes do grupo. Deixa eu falar ainda sobre essa questão do Romeu. O que foi que ele disse na época para o jornal O Povo? Romeu Aldigueri, ele teve a candidatura questionada pela Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará. O motivo? Tendo assumido o cargo executivo por 19 dias em 2009, ele estaria disputando o terceiro mandato consecutivo. Viu? De acordo com Romeu, olha aí, ele assumiu em 2019, por decisão da Justiça, através de um liminar. Logo depois, no entanto, o candidato vencedor das eleições de 2008 voltou ao cargo. Advogado, Romeu Aldigueri, você sabe que ele é advogado, ele disse assim: a regra é clara, só seria mandato se fosse o vice ou se tivesse assumido nos 2 últimos 6 meses de mandato. Como eu disse, o advogado, né? Que é advogado. Ele disse ainda mais, segundo o Povo: jamais desistirei de ser candidato. Estou tranquilo, tendo certeza que teremos o registro aprovado pela Justiça Eleitoral. Sabe quem foi que disse isso, segundo o Povo? Romeu Arruda. Ele disse isso. E não foi. Então, gente, essas questões existem, né? Existem. Então, existe aí uma semelhança, que foi essa questão da justiça. Aí, no caso do Jame, é uma questão de justiça, né? Uma decisão da justiça. No caso do Romeu aqui, foi uma decisão da justiça. Então, existe essa semelhança. A diferença é que Romeu supostamente não confia nos membros do grupo dele e apoia sempre alguém da família ou indica alguém da família para ser candidato e não uma outra pessoa. Já James Bell indicou Betão, não deu preferência à indicação de sua esposa. Muito bem, é isso aí, James Bell, parabéns pela decisão, sabe a decisão. Porque, além do Betão estar bem nas pesquisas, está fazendo uma boa administração em poucos meses e, estando prefeito, agora só vai dar continuidade. Esta é a minha opinião. E o que é que você acha? Eu penso desse jeito. Falei aqui sobre semelhança do que está acontecendo na política, do que aconteceu e diferença. Deu para você anotar aí? Então, é só para que nenhum hipócrita venha depois falar asneira nas redes sociais. É que a gente vê pessoa querendo ser um exemplo, aonde na verdade não é. Ficou esclarecido? Gente, dia 1º, agora, 1º de agosto, vai ter eleição suplementar em Martinópolis. A decisão está nas suas mãos. Não se deixe levar por pressões em hipótese alguma. Vote em quem demonstra responsabilidade com o dinheiro público e cuida do povo. Tá? Um grande abraço e, se Deus quiser, estaremos aqui voltando com boas notícias para o povo de Martinópolis e região. Tchau, tchau. Fique com Deus.